Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Graças a Deus, é muito bom estar aqui com vocês. De novo, voltar aqui a essa igreja maravilhosa. E obrigado. Já de antemão eu quero dizer obrigado por ter me convidado, para estar aqui. E vai ser uma bênção mais uma vez, como tem sido o culto de vocês aqui. Aleluia. Então, vocês estão prontos? Tá todo mundo, vou esperar todo mundo sentar aí, pra gente ter um culto bem gostoso, bem bacana. Graças a Deus. Como? Quem vai sentar? Uma cadeira para ele sentar? Não, o teclado está no alto. Não vai dar para ele sentar, não. Aleluia. Pronto aí? Sim ou não? Trouxeram a Bíblia? Vale no celular, no tablet, se tiver também. Aleluia. Revival Day. Dia de avivamento, né? Sim ou não? E quantos estão com expectativa para isso aqui? Sabe, em todos os avivamentos que aconteceram, em todos os tempos de avivamento, sempre vieram, depois de pessoas estarem orando, pessoas buscando a Deus. Não há atalho, não há atalhos. Diga, não há atalhos. Todos os avivamentos mais modernos, os mais antigos, todos vieram depois que pessoas estiveram orando, buscando a Deus. Quem tem fome de avivamento aqui? Eu vou compartilhar uma palavra com vocês nesse sentido, mas eu quero pedir algo. Vocês precisam ficar conectados, ok? Prestando atenção mesmo. Não deixa ninguém atrapalhar você, tá bom? Se concentra, porque é uma das coisas importantes para a gente ter um mover do Espírito, ok? É a gente estar ligado, conectado. E o mover do Espírito pode vir de diversas formas. Ele pode vir por meio de uma palavra penetrante, sabe? Que vai penetrando dentro de você e não deixa de ser um mover do Espírito. E ele pode vir com pessoas se quebrantando, com arrependimento, com choros, prantos. Avivamento pode vir também, o mover do Espírito pode vir com uma unção tangível, tocando cada pessoa assim no ambiente, e as pessoas são tocadas. O mover do Espírito pode acontecer de diversas formas, e algumas até surpreende as pessoas. E quantos querem o mover do Espírito? E se ele foi esquisito aos teus olhos? Porque às vezes ele vem esquisito aos nossos olhos. E Deus, às vezes, ele surpreende a gente de um jeito que, sabe, a gente às vezes olha aquele olhar do tipo, ei, será que não é verdade? Sim ou não? Mas não há atalhos. Todos os grandes homens e mulheres de Deus que fizeram coisas relevantes, que fizeram coisas grandes, eles mergulharam numa vida de entrega, de consagração, de oração. Todos. Amém? Todos fizeram isso. E eu vou chamar mais uma vez a atenção. Eu quero a atenção de vocês, ok?
Preciso mesmo, porque eu considero esse tempo precioso. Um avivamento. O maior interessado em manifestar, trazer um avivamento é Deus. Ele é o maior interessado. Amém? Agora, eu quero falar um pouco com vocês sobre altares. Altares. Por todo o Velho Testamento, pessoas construíram, levantaram altares para Deus. Por todo o Velho Testamento, pessoas levantaram altares. E deixa eu te falar uma coisa, cada um de nós precisa construir um altar. Cada pessoa precisa construir um altar. Agora, veja, o que as pessoas fizeram quando construíram altares? O que elas fizeram? O que elas faziam quando elas construíam altares? Elas sacrificaram e elas adoraram. Sim ou não? Então, o que as pessoas faziam quando elas construíram altares? Então digam, sacrificaram e adoraram. Agora veja, a Bíblia no Novo Testamento também fala sobre sacrifícios. Ofereçam a Deus sacrifícios, sim ou não? E sabe, na época que vivemos, no tempo em que vivemos, parece que se tornou mais difícil alguns sacrifícios. E nesse sentido, o sacrifício que eu quero falar com você é o sacrifício da oração. E para você orar, você precisa, para você orar nesse sentido que eu estou falando, de levantar altares a Deus, ou um altar a Deus, você vai precisar sacrificar. Sacrificar o que, pastor? Tempo, para começar. Tempo. Sim ou não? Hoje, essa era moderna, nós temos muitas coisas que roubam a nossa atenção, que chamam a nossa atenção, não é? As redes sociais, as mídias sociais, a internet e outras coisas ainda. Antigamente tinha várias coisas e não tinha a internet. O que aconteceu hoje é que acrescentou mais a internet. E eu não estou criticando, eu apenas estou dizendo que nós precisamos construir ou levantar altares, ou um altar para Deus. E veja, no Velho Testamento se falava sobre um altar com objetos, coisas naturais, coisas físicas. Mas você sabe que o Velho Testamento ele era a tipologia para o real que é o que vivemos hoje. Então eles construíam de maneira física, material, e Deus recebia. Sim ou não? Vocês estão me acompanhando? E Deus recebia. Agora, na nova aliança, nós não fazemos assim, nós não construímos altares naturais, físicos, materiais, não dessa forma, mas a tipologia ficou para trás, e agora nós construímos verdadeiros altares espirituais. Agora veja, nada mudou nesse sentido, porque quando construímos altares, nós sacrificamos e nós adoramos.
Quando oferecemos sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, fruto dos lábios que confessa o seu nome, nós ainda estamos levantando altares a Deus. Nós ainda estamos estabelecendo um altar ao nome dEle. E nós precisamos ter a nossa atenção a isso. De que nós estamos construindo um altar para Deus. Agora veja, eu sei que você sabe que nós mesmos somos o templo do Espírito Santo. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você entende. Nós somos o templo, não é? A habitação de Deus. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nós precisamos ter uma compreensão sobre construir altares para Deus, ou construir um altar para Deus. Nós precisamos ter um entendimento disso. Nós ainda construímos altares a Deus, como eu disse, não da maneira que eles faziam no Velho Testamento, mas nós sacrificamos. Quando você pega um tempo para você orar, para você buscar a Deus, para você adorar a Deus, você está sacrificando, você está adorando, porque é isso que se fazia quando construíam altares. Nós precisamos fazer isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você está satisfeito com o nível que você tem andado com Deus hoje? Você está satisfeito com o nível que você está espiritualmente falando? Você está satisfeito com a vida que está levando hoje? Você está satisfeito? Tem alguém que já está aqui? Eu gosto do que Smith Wigglesworth, ele costumava dizer. Ele dizia: a única coisa que me satisfaz é a minha insatisfação, que precisa ser continuamente satisfeito. Eu gosto disso, porque isso também é a única coisa que me satisfaz, essa minha insatisfação. Eu não estou satisfeito. Agora veja, você nunca vai mudar de nível mantendo o status quo. Eu vou repetir isso. Você nunca vai mudar de nível, passar para um novo nível mantendo o status quo. Eu vou explicar. Fazendo as mesmas coisas que você já está fazendo vai te manter no mesmo lugar. Fazendo o que você já está, não dá para você desejar um novo nível e ficar fazendo as mesmas coisas. Não dá para você querer estar num novo nível e continuar fazendo o que você já faz. Não dá para continuar desse jeito. Se você tem uma insatisfação, algo precisa mudar. E não é Deus que vai mudar. Não, você vai mudar. Você vai mudar. Você vai começar a fazer o que precisa ser feito. O que o Espírito Santo tem falado com você, que é o que você precisa sacrificar, como eu disse. E nesse momento eu não estou falando sobre sacrificar dinheiro, apesar que faz parte, mas eu não estou falando disso agora. Eu estou falando sobre sacrificar tempo. Eu estou falando sobre sacrificar, de você se doar, de você se dar para Deus, de você entrar em um novo lugar em Deus, para ter uma nova experiência, para ter novos níveis, novos lugares. Você precisa sair desse lugar de hoje e mudar o status quo. Sacrificar, levantar altares a Deus. Quem está entendendo por que caminho eu estou indo? Ouça, um altar é um sistema legal onde o poder sobrenatural de Deus e o homem natural podem se encontrar. E seu sistema legalmente autorizado de comunhão entre o reino do Espírito e o reino do natural. Então, minha vida de oração é na verdade um altar. Minha vida de oração e a sua é na verdade um altar.
Agora veja, nós sabemos que em oração nós fazemos petição a Deus, e isso está certo. Mas nós sabemos que oração é mais do que isso. Quantos sabem que oração é mais do que petição? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm a oração como sempre aquele negócio de ela estar pedindo, ou por ela, ou pelo seu parente, pelo seu familiar, pedindo, oração, pedido. Oração, algo para algumas pessoas é algo como nós vamos buscar de Deus, nós vamos pedir para Deus. E tudo bem, Deus não fica com raiva, bravo com isso, não. Mas nós sabemos que há mais do que isso na oração. E mais uma coisa que nós temos na oração, e que também não é a única, e você sabe já, é a comunhão. Por que nós oramos? Por que você ora? Você ora para pedir apenas? Não, claro que não. Você ora para ter comunhão com Deus, sim ou não? E durante a oração, a comunhão, você tem comunhão com Deus durante a oração, sim ou não? Agora veja, eu quero apresentar um novo aspecto, talvez novo para alguns, talvez não, mas eu quero mostrar um aspecto. Oração como um sistema. Como um sistema. E é claro que nisso está envolvido a comunhão. Tem que estar. A comunhão com Deus. Porque quando nós oramos, passamos tempos ali orando, estamos tendo comunhão com Deus. Mas nós precisamos também ter uma visão de que oração também é um sistema. E que sistema? Um sistema pelo qual nós entramos cada vez mais em Deus, e sempre por causa disso mudamos de nível, ok? Mudamos de nível. Um sistema. Eu não estou falando sobre algo religioso, ok? Eu não estou falando sobre algo religioso, mas deixa eu fazer você entender. Muitas pessoas querem mudança, elas querem mudar de nível. E às vezes elas ouvem uma mensagem como essa, e elas falam, eu gostei, eu vou fazer isso aí, eu gostei, vou fazer isso aí. 10 dias depois, elas começam a murchar e a esfriar. 10 dias depois, elas já não estão fazendo mais aquilo. E elas perdem o caminho. Agora, se essa mesma pessoa sistematicamente continuasse naquela jornada da oração, e eu não estou falando sobre 10 minutos por dia, não. Não estou falando sobre 10 minutos por dia, não. Se essa mesma pessoa que desistiu no 10º dia, ela sistematicamente mantivesse no caminho da comunhão da oração, e não aquela oração apenas para pedir algo de Deus, mas aquela oração para ter comunhão com Deus, essa mesma pessoa, daqui um tempo, ela começaria a experimentar de Deus um novo nível. Um novo nível. Porque oração é um sistema de mudança ou para mudança de nível. Ei, ouçam. Oração, quando você passa tempo com Deus, uma coisa que as pessoas precisam saber é que passar tempo com Deus sempre vai te levar para um novo nível em Deus, um novo nível no Espírito, um novo nível. Agora, sabe, você já sabe disso, mas eu vou falar mesmo assim. Temos uma boa igreja aqui, uma igreja do Verbo da Vida,
E as igrejas do Verbo da Vida, elas são bem ensinadas, bem instruídas, elas são igrejas maduras. E quem vai chegando, vai entrando nessa maturidade também. Então, eu sei que essa é uma boa igreja, que tem alguns anos aqui. Então, você vai entender o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Existem níveis para se viver em Deus. Do mesmo modo que existem níveis de autoridades demoníacas, certo? Principados, potestades, poderes dominadores e tal. E nesse sentido, e eu posso provar o que eu vou dizer, você pode, no nível que você está hoje, com a autoridade que Jesus te deu, lidar com alguma categoria, algum nível ou níveis de demônios, certo? Você expulsa, ele simplesmente corre de você. Mas eu não sei se você já notou que alguns demônios, eles não correm assim tão fácil. Sim ou não? Pastor, você está falando sobre batalha espiritual? Se você olhar da perspectiva certa, existe batalha espiritual. O problema é que as pessoas, elas bagunçam o ensinamento, né? E tudo é demônio e tudo. Mas, por mais que o nosso inimigo, o diabo e seus demônios foram derrotados, eles foram derrotados, mas eles não foram mortos, sabia? Eu não sei porque eu entrei nesse caminho, eu estou aqui no caminho do altar, da adoração, mas deixa eu só fechar esse negócio aqui para não bagunçar tudo. Agora eu tenho que fechar, né? Já comecei, ainda mais que o meu professor do rema está lá atrás, e não sei porque os pastores estão lá atrás, né? Mas o meu professor do rema, o pastor Luiz Fernando, está lá atrás. Então agora eu tenho que fechar e fechar bem, porque, rapaz... Mas veja, existem categorias de demônios. Vocês sabiam que os discípulos que tinham recebido a autoridade de Jesus, eles já estavam expulsando demônios quando aquele pai, daquele menino lunático chegou e disse: Jesus, me ajuda aqui com meu filho, ele é lunático, sofre muito, eu trouxe para os seus discípulos não conseguiram me ajudar. Você sabia que os discípulos já estavam expulsando demônios e curando pessoas quando isso aconteceu? Agora, é curioso que nesse caso eles não puderam fazer aquilo. Sim ou não? Quem sabe disso? Porque Jesus repreende os discípulos, repreende também o demônio, manda embora, cura o menino. E quando eles vão embora, os discípulos perguntam: explica uma coisa para nós, por que nós não podemos expulsá-lo? Agora veja, se eles perguntam isso, é porque eles estavam acostumados a expulsar e nessa hora não funcionou. Eles querem saber, por que nós não podemos? E Jesus disse o que para eles? Vocês sabem a história. Eu disse que eu só vou passar rapidamente, só para fechar aqui. Eu não vou pregar sobre isso agora, mas você sabe a história. Por causa da pequenez da vossa, mas aí ele acrescenta isso. Eu não sei por que alguém pensa, né? Eu não sei por que ele acrescentou, se ele já explicou que é por causa da pequenez da fé. Por que ele acrescenta isso que ele vai dizer? Mas esta casta não se expulsa senão por meio da oração e do jejum. Peraí, qual é o motivo real? Pequenez da fé, a falta da fé, né? Ou a falta do jejum e oração? Os dois, as duas coisas. Está tudo ligado. Como assim está tudo ligado? Porque, veja, nós somos um ser em 3 dimensões: espírito, alma e corpo, certo? Sim ou não? Eu disse que vocês são uma igreja do Verbo da Vida, e a igreja do Verbo da Vida é uma igreja madura. Então nós somos um ser em 3. E quais são elas? E corpo. A fé opera na onde dos 3 aqui? No Espírito. No Espírito. A fé opera pelo Espírito. Agora, Jesus disse que era por causa da falta da fé, certo? Mas esses mesmos discípulos estavam operando já.
Estavam expulsando já. E nesse caso, eles não puderam. E por que não puderam? Eu estava falando com vocês agora há pouco sobre níveis. Há níveis para isso? Sim. Não brinca com isso não. Há níveis para isso. Agora, quando você jejua, e quantos de vocês sabem que ainda é necessário jejuar? E quando você jejua, o que você está fazendo? Você está subjugando o que durante o processo do jejum? A carne. A carne. Quando você jejua, você subjuga a carne. A fé opera no espírito. Só que se a carne estiver controlando ou dominando o seu próprio espírito, a sua fé não funciona, não sobressai. E quando você jejua, você abate essa carne. E quem sobressai aqui? Quem sobressai? É por isso que não dá para falar que está jejuando só porque deixou de comer. Porque quando você jejua, você não apenas deixa de comer. Não dá para jejuar e só deixar de comer. Isso é regime. Jejuar é deixar de comer e procurar a oração, a palavra, as coisas espirituais. Porque nesse caso você abate sua carne e levanta o seu espírito. A sua fé é do espírito. Ela pode estar aí, mas não está funcionando. Agora, quando você subjuga a sua carne, o seu espírito, não sei porque eu entrei no jejum bem agora, mas vamos lá. Seu espírito sobressai, sua carne é abatida, sua fé opera, porque a fé está no espírito. Ó. E você sabe que você, quando jejua, também está construindo altares para Deus? Quando você jejua, você sabe que você também está adorando, porque quando você jejua, você está fazendo isso por quê? Qual o motivo? Propósitos espirituais. Agora veja, em nome de quem que você jejua? De Deus. Sim ou não? Por causa de Deus. Quando você faz regime é por causa do seu corpo. Quando você jejua é por causa do homem espiritual e por causa de Deus. Aleluia. Agora veja, eu disse que há níveis, categorias. É por isso que pessoas não conseguem sucesso em algumas áreas. Não conseguem. Elas estão batendo sempre numa parede. Havia um homem e ele assumiu uma nova igreja. E nessa igreja as coisas não estavam acontecendo. Eu ouvi duas histórias iguais. Uma do Kenneth Hagin, no livro dele, e outra de Chris Oyakhilome. E se eu misturar as duas histórias, me perdoe, porque eu escuto bastante essas coisas. Mas veja, esse homem ele assumiu essa igreja e as coisas parece que estavam travadas, não estavam rompendo na igreja. E esse homem começou a andar pela igreja e orar. Ele estava ali orando, buscando a Deus, orando. Se você quiser mudar de nível, você vai precisar começar sistematicamente uma vida de oração. E eu não estou falando sobre orar por 10 dias. Eu estou falando sobre orar até que você perceba que mudou de nível. E quando você muda de nível, você não para, você se anima e você prossegue. Você continua, você avança. Porque não dá para ser crente e não ser de oração. Temos que ser pessoas de oração, irmãos. Agora veja. Oh, aleluia. Então, esse homem estava orando na igreja. E as coisas estavam travadas na igreja. E ele está aqui orando e ele escutou um barulho. Mas ele não se importou, ele continuou. Mas esse barulho continuou dentro da igreja. Ele estava sozinho dentro da igreja, fechado, orando. E esse barulho, e ele se virou para ver. E parecia alguém, um corpo de uma pessoa, mas a cabeça era a cabeça de porco. Apareceu assim para ele na visão. Ele viu isso. E esse, vou chamar de cara, tá? Essa pessoa falou para ele: eu
Eu tenho metade aqui dessa igreja, o lado de cá é todo meu. Eu domino todos eles aqui. Mas esse pregador que vinha jejuando, ele estava jejuando e orando, buscando a Deus. Deus abriu esse lugar para ele porque ele chegou nesse nível, espiritualmente falando. E Deus abriu isso para ele, ele viu esse demônio e ele lidou com esse demônio, expulsou esse demônio foi embora. Agora veja, depois disso essa igreja teve um avivamento. Kenneth Hagin, no livro Autoridade do Crente, ele conta algo parecido de um pastor que também assumiu essa igreja que estava tendo problemas. E esse homem também orando dentro da igreja, ele viu uma espécie de macaquinho pendurado assim no teto da igreja. Era um demônio. E Kenneth Hagin conta que esse homem viu essa visão e ele lidou com esse demônio. Esse demônio, ele expulsou, ele caiu. Só que esse homem continuou, esse pastor continuou atrás e disse: você vai sair não só daí, você vai ter que sair da igreja. E o demônio foi andando como se quisesse dizer: eu queria ficar aqui. Não, você vai ter que sair. E ele expulsou esse demônio atravessou a rua, entrou numa boate. Naquela noite, aquela boate pegou fogo. E a igreja teve um avivamento. Níveis em Deus. Às vezes nós brincamos com essas coisas ou não levamos a sério. Às vezes nós somos espirituais demais para entender coisas espirituais. Que redundância, né? Às vezes somos espirituais demais para entender coisas espirituais. Mas vamos voltar aqui. Já fechei. Oração é um sistema de mudança de nível. Agora, você vai precisar ser consistente para mudar de nível. E deixa eu te falar uma coisa. As nossas orações, elas são limitadas. As nossas orações com o nosso entendimento, deixa eu explicar. Com o nosso entendimento são limitadas. Mas Deus nos deu uma ferramenta poderosa. Na carta de Paulo aos Efésios, ele falou sobre vestir a armadura de Deus, estar pronto na batalha. Pega o capacete da salvação, a espada do Espírito, e isso e aquilo ele disse. Agora, em Efésios 6:18 ele disse algo. Efésios 6:18 ele disse: como fazer para pegar toda a armadura de Deus? Tem a Bíblia aí? Efésios 6:18 diz: como você vai fazer isso? Vestir o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo no Espírito. Vamos pensar sobre isso? Eu acho que você já sabe, né? Que orar no Espírito é orar em... Só para que todo mundo saiba, orar no Espírito é orar em... Orar no Espírito é orar em outras línguas. Ok, todo mundo concorda. Agora ele diz para orar com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Em todo tempo não precisa de explicação, certo? Em todo tempo é... Em todo tempo, em todas as ocasiões. Sistema. Paulo falou muito sobre um sistema de oração que continua e nunca para. Nunca para. Em 1 Tessalonicenses 5:17, 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem...
Como é possível fazer isso? Parece que Paulo entendia sobre um sistema de oração. Paulo teve experiências extraordinárias em Deus. Agora, ele falou muito sobre orando em todo tempo, no Espírito, orar sem cessar. E Paulo disse em 1 Coríntios 14, 18, 1 Coríntios 14, 18, ele diz assim: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Agora veja, no nosso entendimento, nós temos um limite, e não conseguimos fazer isso o tempo todo, o dia todo orando em português. Pensa nisso, você tentando orar o dia todo em português. Você daqui a pouco vai estar perdido nos seus pensamentos, orando por isso, por aquilo, pedindo e tal. Quando você se entrega à oração no Espírito, você está orando certinho a vontade de Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para você, aquilo que Deus quer que você faça, quando você está orando em outras línguas sistematicamente e consistentemente, você vai conseguir estar orando o tempo todo, e você vai estar orando agora não mais para pedir, não, você vai estar orando, claro, tendo comunhão com Deus no Espírito, porque orar em outras línguas é a melhor forma de você ter comunhão com Deus no Espírito. Orar em outras línguas é a melhor forma de você passar tempo com Deus, porque o seu Espírito fica ali com o Espírito de Deus, tendo comunhão. Agora, você precisa entender também que orar em outras línguas sistematicamente é como um sistema que vai te levar de um lugar de glória para outro lugar de glória, e depois vai te levar para um outro lugar de glória, e depois vai te levar para um outro lugar de glória, e você cresce no Espírito, porque no Espírito sempre há como crescer mais, sempre há como avançar, sempre há como crescer, e Deus começa a confiar mais ainda em você. Uma das coisas que você vai perceber quando está orando e tendo esse tipo de comunhão com Deus, é que você começa a ficar cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Agora veja, nós somos um ser em 3 dimensões, e você começa a ficar cheio no seu Espírito, que passa para a sua alma, que passa para o seu corpo. Pastor, eu não sei se é assim não. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei disso na experiência, na prática. Eu estou falando para você, eu sei disso na prática. E não para aí, eu vim te dizer que não para aí. Você fica cheio no seu espírito, cheio na sua alma, cheio no seu corpo, e não para aí não. Como tem mais? Tem, eu vou te dizer. Você começa a ficar cheio do Espírito, e você começa a ser rodeado por uma presença, e quem se aproxima dessa presença recebe disso também. Eu estou falando para você. Você já deve ter ouvido falar aquele pregador, o Benny Hinn. Às vezes ele chegou em aeroportos e as pessoas sabiam, o Benny Hinn chegou. Geograficamente, porque isso vai se expandindo, essa presença. Agora, veja, não aconteceu porque o Benny Hinn passou um pouco de oração aqui e um pouco de oração ali com Deus. Isso começou a acontecer quando o Benny Hinn passou horas em comunhão com Deus. Horas, eu disse horas em comunhão com Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Agora você vai ficando cheio. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dizer isso. Você precisa saber. Aquele homem chamado Paulo, a Bíblia diz em Atos 19,
que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, em Atos 19:11, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, do seu uso pessoal, lenços e aventais, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Preste atenção, preste atenção. Volta no 11, vamos pensar sobre isso. Eu sei que você conhece esse texto, mas eu quero que você pense sobre o texto, essa passagem. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Até na questão de milagres existem níveis. Existem milagres extraordinários. Bastava dizer milagres, para nós estava tudo bem, não é? Milagre é milagre, gente. Milagre é milagre, gente. Mas Deus fazia milagres, o quê? Há níveis de milagres. E Paulo estava andando nesse nível de milagres. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades, o que elas faziam? Pensa em enfermidade fugindo. A minha pergunta é: elas fugiam do quê? Do quê? Fugiam da unção. Diga, da unção. Você precisa saber disso. A unção afugenta o diabo, as doenças e as enfermidades. A unção põe para correr mesmo. Agora, é curioso a Bíblia dizer que enfermidades estavam correndo. Se a Bíblia não pode mentir, se ela diz que as enfermidades fugiam, é porque fugiam. Não é figura de linguagem, é exatamente o que ela está dizendo. As enfermidades fugiam das suas vítimas, corriam das suas vítimas. Não é figura de linguagem. Fugiam. O que passou aqui agora? A enfermidade tal, ela correu. Por quê? Porque aqui há uma unção, aqui há o poder em manifestação. O poder de Deus está atuando aqui. Enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Agora veja, eu estava dizendo para você sobre você passar tempo com Deus e você aumenta um nível em Deus e aumenta o nível da unção que você, oh meu Deus do céu, aumenta o nível de operação da unção em você. Aí Paulo fazia assim, suado ali, suado, né? Ele limpava. E alguém, me dá esse lenço. E eles levavam o lenço. E quando o lenço, não, Paulo não orou, como às vezes a gente fazemos, não tem nada de errado, mas Paulo não orou, Senhor, põe aqui a sua unção. Não, ele limpou o suor do seu uso pessoal. E as pessoas pegavam isso e elas levavam. Deixa eu te contar uma coisa. Eu estava pregando em Assis uma vez, e no final do culto uma pessoa veio e disse: pastor, a minha mãe está com câncer e eu queria que o senhor orasse aqui por esse pano para eu levar para ela. Eu disse: amém. Eu impus a minha mão, orei, pode levar. Um ano depois eu voltei lá, ela disse: o senhor orou pela minha mãe, ela foi curada. Agora ela disse: eu queria que o senhor orasse pela minha sogra que também está com câncer. E ela não tinha um pano, alguma coisa. Eu peguei um lencinho desses que o diaconato usa. Eu disse: você tem algo aí? Ela disse: não. Eu falei: tudo bem. Eu peguei esse lenço e eu impus a minha mão no lenço. Esse lenço de papel, eu impus a minha mão e eu entreguei para ela. Quando eu entreguei, ela estava mais ou menos nessa direção aqui. Eu coloquei na mão dela, ela caiu. Ficou lá no chão, apagada. Depois de não sei quanto tempo, ela levantou e foi embora. E adivinha o que aconteceu? Você já sabe, não é? Foi curada também. Nós
podemos andar nessa unção, e eu te digo que ainda existe mais. Ainda existe mais. Então, há níveis que podemos andar com Deus. E você cresce. E você, geograficamente, a unção. Agora, eu ia dizer isso, eu não posso perder esse ponto. Se a unção estava expulsando enfermidades, estava expulsando demônios, sem oração, quando você começa a ficar carregado da sua unção, dessa unção, carregado, você, e essa unção começa a ficar tangível no seu corpo físico, o que você acha que essa unção vai causar no seu corpo físico? Saúde. Saúde. Por quê? Porque a unção destrói, despedaça o jugo. A unção é real, gente. A unção é real. Agora, falar é fácil. Alguém diz, quero ver, mostrar. Eu gosto dessa parte. Eu gosto dessa parte. Porque o evangelho ele tem que ser pregado e demonstrado. Não há por que a gente ficar falando e não demonstrar. Se há unção, tem que ser vista. É possível, pastor? É possível ser vista, é possível ser sentida e é possível receber da unção. Agora, eu não vim aqui para um culto de reavivamento para você ouvir ou dar uma palestra para você. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui pregar e demonstrar. Pregar e demonstrar. E o Espírito Santo, ele gosta disso. Eu gosto, mas ele gosta mais ainda. Eu gosto, mas ele gosta porque agora ele pode demonstrar o que ele veio fazer. E eu sou apenas um instrumento dele que acredita no que ele pode fazer, e acredita no que ele quer fazer, e acredita no que ele vai fazer. Ele vai fazer. Oh, aleluia. Aleluia. Alguém viu eu orar por esse pano? Não? Eu só fiz assim, não é? Ok. Se há uma unção em mim, e essa unção é uma unção tangível, se for tangível, ela passou para o lenço. Se não há, não passou. Ok? Ok, vocês entenderam? Se há uma unção tangível no nível que eu falei, passou de mim para o pano. Se não há, não passou. E como saberemos? É que se houver uma demonstração aqui da unção do Espírito, e isso não é para exibicionismo, mas para que desperte a fé do povo. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes uma palavra de conhecimento, ela surge, né? E alguém é curado e a pessoa está sentada no culto com algum problema e ela pensa, não foi dessa vez que Deus me visitou. Não, Ele visitou nessa vez sim, mas não me chamou. Mas chamou alguém para demonstrar que Ele está curando, e o que Ele faz para um, Ele faz para o outro. E se aconteceu na vida do outro, diga, eu quero também, e eu vou pegar também. Eu não saio daqui sem isso, eu vou pegar. Então, as demonstrações do Espírito não são apenas para alcançar quem está aqui recebendo naquela hora, mas é para alcançar você que está aí sentado olhando. E se você está sentado olhando, você precisa olhar com olhos de fé, para dizer, ei, o que Deus faz para um, Ele faz para o outro, eu vou pegar também. Eu quero a minha parte nesse culto. Eu quero a minha parte. Agora, nós precisamos aprender a receber da unção. Se nós ficamos no culto cheio da unção do Espírito, apenas observando, é só isso que nós vamos ter. Se nós estamos num ambiente onde a unção está pairando no lugar, você precisa
aprender a pegar a sua parte. E como eu faço isso, pastor? Nós vamos liberar aqui uma unção. Nós vamos liberar aqui uma unção. E você precisa começar por acreditar que está fluindo. Acreditar que está fluindo. Deixa eu te falar isso também. Quanto mais você acredita, mais você pode receber. Agora, comece a orar em línguas. Ligue os motores espirituais. Ligue os motores, porque nós vamos fluir nessa unção aqui. Nós vamos fluir nessa unção aqui. Comece a orar em línguas. Comece a orar. Há uma unção aqui para ser liberada. Depois eu prego mais. Mas agora é hora de fluir com a unção. Ouça, ouça. O Espírito Santo tem prazer em se demonstrar. O Espírito Santo tem prazer em se demonstrar. Algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras. Mas não importa. Você aprende também. Você aprende também. Você aprende também. Oh, aleluia. Vocês podem puxar isso aqui para mim? Fica aqui já, fica aqui. Eu peguei um homem aqui, vou pegar uma mulher que seja bem sensível. Vocês conhecem aqui na igreja uma mulher que é bem sensível mesmo? Aquela que você fala, essa mulher é sensível. Quem que é? Quem é sensível? Essa mulher é bem sensível. Apresenta uma mulher bem sensível para mim. Não tem nenhuma na igreja? Não é possível. Você é bem sensível? É? Vem cá então. Vamos ver. Vem cá. Fica do lado de cá. Olha só. Eu disse, não dá para falar e não mostrar. Isso, para cá. Assim vocês ficam mais à vontade. Não dá para falar e não mostrar. Eu não orei sobre esse pano. Mas eu posso mostrar se há unção nele ou não. Se houver alguma manifestação que prove que há unção, então há. Se não, não há. Vamos ver. Você me ajuda, tá bom? Vamos lá. Veja. Se há uma unção, então é possível ser passada, transferida. Mais. Há uma unção aqui. Agora, como eu disse, não é para um show isso. Eu não preciso me aparecer. Mas o Espírito Santo quer se aparecer. Porque quando Ele se apresenta, Ele faz milagres acontecerem. Ele faz grandes coisas acontecerem. Você está sentindo essa dor bem aqui assim, ó? Eu percebo isso. Essa dor. Eu quero orar por você. Onde está você? Olha aqui, ó. Mostrei aqui, ó. Essa dor assim. Levante sua mão. Não tenha medo. Tem duas pessoas. Uma, duas. Venha. 3. Então venha. Deixa eu orar por vocês. Então, as demonstrações
Palavra de conhecimento, eu operei agora na palavra de conhecimento, que é saber algo sobre o passado ou o presente, algo que está acontecendo agora é o caso. Então essas pessoas com essas dores, elas serão curadas por causa da unção. Por causa da unção. Por causa da unção. Por causa da unção. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Agora, há uma unção em mim, há uma unção no lenço e há uma unção também geográfica, como eu falei. Olha, vou mostrar para vocês. Ó, ó. Cada uma cuida do seu, ok? Olha o braço dela lá, olha o braço dela lá. Vocês têm que ficar atentos com tudo, tá bom? Com tudo, com tudo, com tudo. Não desgruda. André, vem aqui, vem me seguir, vem. Fica de olho em tudo, André. Tudo, tudo, tudo. Não deixa passar nada. Deixa eles receber. Curadas, 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 curadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se assuste, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Aleluia. Se você está aqui no culto com alguma dor ou alguma enfermidade, eu quero orar por você. Venha cá, venha, venha. Deixa eu orar por cura aqui. As demonstrações do Espírito são justamente para despertar em você, para que você saiba que o poder está operando. E se você sabe que o poder está operando, você pode pegar a sua cura. Por mais que, agora deixa eu falar isso rapidamente. Por mais que Jesus estava andando no poder do Espírito, as pessoas, parece que a multidão não estava muito pegando ali naquela ocasião de Marcos capítulo 5. Mas uma mulher com fluxo de sangue veio por detrás de Jesus no meio da multidão e tocou-lhe as vestes, porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, ela sabia que Jesus tinha a unção e ela se determinou: eu vou pegar a unção. Agora veja, essas pessoas que estão aqui estão vendo o mover